seu sangue, eu hei de pra sempre cantar. Remiu-me sem que o merecesse, ó graça suprema sem par. Remido em Jesus, por sua graça não posso exprimir o prazer. A luz da divina presença inunda constante meu ser. Remiu, na cruz me remiu meu Jesus. Remiu-me, por isso ando agora na... Boa noite! Primeiro programa da terça-feira. Que bom ter você aqui. Olha, a gente vai tentar fazer o melhor possível, mas quem nos ajuda sempre é você. Obrigada por estar conosco, obrigada por nos apoiar, obrigada a você que nos prestigia cada semana, seja quinta, terça ou segunda, está sempre conosco, nos incentivando, nos ajudando a melhorar cada vez mais. Então, para você, meu muito obrigada. As minhas boas-vindas, né, para vocês que estão nos assistindo. Nós só estamos aqui porque você nos apoia. Muito obrigada. Eu trago aqui, obviamente, as minhas colegas de trabalho aqui, de telinha, né? Minhas companheiras, minhas irmãs queridas. Boa noite, Patrícia. Oi, boa noite. Boa noite a todas. Boa noite, Teca. A Nildes que já vai entrar. A todas vocês que estão aí novamente nos acompanhando. Hoje o primeiro programa na terça, né? Fazendo essa adaptação, essa novidade, e contamos com vocês, nos agradecemos a sua presença, né? É muito bom ter vocês aqui, que Deus nos abençoe nesse programa. Como a Teca costuma agradecer a norinha dela, hoje eu quero agradecer, eu esqueço normalmente, hoje eu quero agradecer a minha filha Giovana, merece, que é a minha maquiadora de sempre, a minha ajudadora aqui, hoje me ajudou até na parte cenográfica aqui, então eu quero agradecer muito a Giovana que tem me ajudado muito, né? Não preciso nem dizer que eu amo muito ela, a amo muito. E eu queria fazer uma pergunta, né, do que a gente vai falar hoje à noite. Semana passada falamos sobre o luto e eu queria saber, né, lançar aí uma pergunta. Você já perdeu alguém querido, algum ente querido? E como é que você lidou com essa perda, né? Então a gente vai ficar com essa pergunta aqui no ar para ir refletindo ao longo do programa. E aí quero chamar a Nildes. Olá, boa noite. Que bom estarmos novamente juntos, né? Boa noite, Teca, boa noite, Patrícia, boa noite a todos vocês. Que bom tê-las aqui conosco. E principalmente hoje, nessa novidade, o nosso programa no novo dia, às terças-feiras, e eu espero que vocês fiquem conosco. Nós estamos também com o nosso programa, nós estamos no Facebook e no Instagram. Então acessa lá, deixe seu comentário, fale um pouco de você, do programa, que a gente vai interagindo bem. Então acessa lá no @programa Comunhão Mulher. E como a gente vai falar hoje, né, o nosso programa vai dar um pouquinho de continuidade do programa que nós tivemos na quinta-feira passada, o nosso último programa. E nós falamos sobre luto. Então eu quero deixar uma pequena reflexão para você. A morte nada mais é do que uma despedida inesperada, que não podemos contestar e nem evitar. Continue conosco. É verdade. Tem uma frase que diz que a única certeza que nós temos desde que nascemos é da morte, né? Então, não podemos de fato evitar, né? Agora, contestar, aí é um problema nosso, né? A gente não deveria contestar, mas muitas pessoas contestam. Então, que ela é inevitável, com certeza. Então não tem nem por que contestar, não deveria ter por que contestar, mas muita gente faz isso, né? Então, falando, né,
em reflexão, falando em pensamento, nós vamos chamar aqui nossa irmã Janaína Vieira no nosso quadro Pense Nisso e a gente volta já já. Olá, tudo bem? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27, Jesus vai contar sobre uma tempestade. E nessa tempestade tem duas casas. Vocês conhecem a história da casa construída na areia e da casa construída na rocha. Nós estamos no meio de uma tempestade. E a tempestade é grande, a tempestade é assustadora, mas não é a única tempestade. Talvez por ser global, o coronavírus tem pego a nossa atenção de maneira mais focada. Mas nesse momento, muitas tempestades acontecem ao redor do mundo. Tornados em vários estados dos Estados Unidos e fome na África, como sempre houve. E aqui no Brasil, né, na Bahia, nós temos um surto de dengue, chikungunya, zika, enchente, deslizamento e além do famigerado coronavírus. A tempestade, ela vem e ela ataca de todas as formas. Uma tempestade, ela não assola só as bases de uma casa, mas ela bate forte contra o telhado, ela bate forte contra as janelas e paredes e portas e qualquer pequena fresta, ela entra. Qualquer pequeno furinho no telhado vira uma goteira. Qualquer porta que não esteja muito segura é empurrada para dentro. Qualquer janela, ela testa. A tempestade testa a nossa casa. Então, viver na rocha é se ancorar no meio da tempestade. Viver na rocha não é evitar a tempestade vai vir. Ela sempre vem. E quando não é uma coisa, é outra. Nós sempre estamos no meio de alguma coisa, de algum desafio. O tempo de bonança é sempre pequeno, mas a tempestade é quase que uma constante. Por que é importante estar na rocha? Por que é importante ancorar a nossa casa na verdade? Primeiro, porque há muita instabilidade no mundo. O mundo é instável. A nossa vida é instável. Segundo, porque somente na rocha nós vamos conseguir sobreviver à tempestade. E nós queremos atravessar a tempestade. É importante estar ancorados na verdade, porque a verdade não é opinião, porque opinião muda. A verdade não é tecnologia, porque tecnologia fica ultrapassada. Mas a verdade é sempre a verdade e não muda. E quando tudo está mudando tanto, nós precisamos confiar e colocar a nossa esperança naquilo que não muda. A palavra de Deus é a verdade e ela não muda. Pense nisso. Estamos de volta e quem esteve conosco a semana passada assistindo o nosso programa, nosso tema foi sobre luto, como encarar o luto. E nós falamos sobre como a pessoa, né, os tipos de luto, como cada um reage com o luto. Falamos também sobre como o cristão lidar com a morte. E dando continuidade nesse tema, eu te pergunto, viver o sofrimento do luto é uma escolha? E eu queria que você pensasse nessa pergunta e interagisse com a gente. Vai colocando nos comentários aí o que você pensa sobre isso. Viver o sofrimento é uma escolha? Aí nós temos uma passagem
que fala que o sofrimento e o desespero. O sofrimento, vamos falar em sofrimento, se ele é uma escolha ou não. Você pode optar em ser alegre. Vamos ver. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, em Tiago 1, 2 e 4. E aí é uma opção sua, é uma escolha. Você vai escolher ser alegre, você vai escolher passar por essa dificuldade, passar pelo luto, passar pela tristeza. Que tem o luto, todos nós vamos passar, né? Nós temos o direito de passar pelo luto, mas nós temos o direito também de confiar em Deus e passar por ele mais alegre. Você está sendo provado. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes tivesse acontecido. 1 Pedro 4,12. E você, Patrícia, o que você pensa desse tema? Bom, como a frase ali dizia, nós ficamos tristes, né? Não tem como não ficar triste no momento que a gente perde alguém querido, né? Um parente, um ente querido, ou mesmo um amigo, ou às vezes até, como a gente aprendeu com a Jane na semana passada, o luto pode ser a perda, às vezes, do seu trabalho, de um relacionamento, de um animal de estimação. Então, qualquer perda que nós sofremos, a gente passa por esse momento do luto, que é triste, mas, especialmente como cristãs, não devemos ficar nessa tristeza, remoendo essa tristeza, né? Tem uma frase também que eu conheço, acho que o Vicente gosta de falar, que a dor é inevitável, né? Mas o sofrimento é opcional. Então, se cremos em Deus, confiamos que Ele vai nos dar o alívio, né? E vamos superar essa dor aí. Pode seguir, Nilde. Então, a gente vai falar também um pouco sobre a tristeza, né, do luto. Nós ficamos tristes. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Isso daí foi Jó falando, né? A tristeza dele foi tão grande que ele chegou a lamentar o seu nascimento, né? Ele amaldiçoou o dia em que ele foi nascido, de tão grande era o sofrimento dele. E o desespero também, né? É interessante, Nildes, que Jó, embora tenha ficado muito triste, amaldiçoado o seu próprio dia de nascimento, ter voltado contra si mesmo, né? Toda a sua revolta e tristeza por tudo que aconteceu, ele nunca proferiu uma palavra contra Deus, né? Embora tudo isso tenha acontecido, ele amaldiçoou o próprio dia, mas ele não fez aquilo que a mulher dele falou, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou nunca, jamais. Então ele amaldiçoou a si mesmo, mas nunca proferiu uma palavra contra Deus, né? Então Jó tem muito a nos ensinar sobre como a gente pode passar por momentos como esse, né? E o desespero pode acontecer, né? A gente vai, dependendo do momento, a gente vai ter momentos mesmo que a gente vai se sentir desesperado. Quer dizer, desesperado é sem esperança, né? Não sei nem se eu devo usar essa palavra, mas nós devemos nos desesperar? Essa é uma boa pergunta, né? Eu tenho alguns fatos desse tipo na minha vida, né? Então, às vezes a gente passa por momentos que a gente imagina que a gente nunca imaginou passar, por exemplo, né? É muito comum a gente observar o sofrimento dos outros
e a gente nunca pensa que aquilo vai bater na nossa porta, até o dia que bate, né? Então, tem um comentário da Cleonice aqui, que ela diz: um coração alegre é mais forte e mais preparado para enfrentar os desafios da vida. É isso mesmo. A gente tem que buscar, né? Ela diz: mesmo que passemos momentos difíceis, podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus. É isso mesmo, Cleonice. O primeiro ente querido, muito próximo, que eu perdi na vida foi meu irmão mais novo, né? Assim, o caçula. Foi bastante difícil, mas foi mais difícil para minha mãe, né? Eu sei que ela ficou doente, né? Ela contraiu aí o mal de Alzheimer depois desse choque. Então, a coisa mais preciosa que ela tinha, ela perdeu, né? Então, a gente tem que pensar onde está a nossa esperança, né? A gente pode ficar desesperado? Talvez, né? A gente vê a passagem lá de Romanos, né? Que ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Deus? Nada, se continuar a leitura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas, né, a gente sabe que nós podemos nos separar do amor de Deus. É normal a gente brigar com Deus? Nós temos o direito de brigar com Deus? Bom, eu me lembro aqui de Jonas, né, brigando com Deus porque Deus quis salvar Nínive, e ele revoltado com Deus porque Deus era bom. Eu sabia que o Senhor não ia castigar aquele povo, porque o Senhor é misericordioso, a sua bondade é infinita, a sua bondade é muito grande. Eu sabia que o Senhor não... Ele não se conformava que Deus podia salvar aquele povo ímpio, pecador. E ele discutiu com Deus, né? Ele falou: não é certo esse povo ser salvo, né? Mas, no final das contas, Deus salvou aquele povo. E Jonas ainda estava inconformado. Então, será que nós temos o direito de brigar com Deus com algumas coisas que ele traz para a nossa vida? Bom, Romanos ainda fala, né? Em tudo somos atribulados, porém... 2 Coríntios, desculpa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós podemos ser atribulados com qualquer acontecimento. E falando aqui no nosso tema, até com a morte. Nós podemos ser atribulados com a morte de alguém que a gente ama muito, mas não angustiados. Podemos ficar perplexos por acontecimentos desse tipo? Sim, mas não desanimados. Até perseguidos, não desamparados, porque Deus não nos desampara jamais. Abatidos, com certeza, porém não destruídos. Nós somos passíveis de todos os sentimentos que o ser humano tem, claro. Você pode ficar revoltado, você pode ficar triste, né, até o fundo da alma, mas não destruído. Porque se a nossa alegria está em Cristo, nós não vamos ser destruídos. Por quê? Porque nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Se nós queremos ser como Cristo, se nós queremos imitar Jesus e queremos viver a vida de Jesus, o sofrimento é inerente ao ser humano, né? Se nós vivemos nesse mundo, o sofrimento vai nos acompanhar. Não tem como, pode ser por doença, por desemprego e, no caso, a morte, né? Que pode nos pegar desapercebidos, né? Então, nosso próximo tema aí vai ser o que está acontecendo, né? Patrícia vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, mas acho que a gente tem algo aí antes, não tem uma vinheta? Sim.
Aí eu É você vou que chama. deixar a curiosidade aí para depois, né? Tá bom. É isso, Teca. Agora ela vai entrar fazendo comentário, não é? Estamos de volta. Desculpa a falha aqui, a falha técnica, né? Eu estava sem som, então... mas tinha alguém falando aí por mim, sem problema nenhum. Pode prestar atenção aí. Eu vou falar um pouquinho para vocês, antes de continuar aqui, sobre o aplicativo da Igreja de Cristo que agora nós temos. Velho, Novo Testamento completa, né? Tem como você localizar, né? Se você vai viajar para algum lugar e precisa saber se existe a congregação ou não, você procura aí, você vai encontrar. Ele está muito melhor, está muito mais rápido, muito mais interativo, tem muito mais coisas, né? Esse aí é o endereço da congregação, você pode compartilhar. Nós temos devocionais, a Bíblia, né, como eu já disse para vocês, a Bíblia completa, você pode pesquisar, localizar a passagem bíblica. E também você pode compartilhar os devocionais que a gente tem. Olha como ela está mais bacana, você pode ter opções aí, né? O tamanho da letra, pode ficar menor, pode ficar maior. Se você tem problema de visão como eu, você pode deixar uma letra bem grande. Devocionais diários. Todos os dias você encontra um devocional no aplicativo, diferente. Então, não deixe de usar, né? Eu recebi uma mensagem aqui no celular da Valéria Ortega, dizendo que estava acompanhando. Eu não entendi, eu acho que é pelo aplicativo, né? E você pode colocar também anotações, né? Você está ouvindo uma pregação, você está ouvindo uma palestra, quer fazer uma anotação? Pega seu celular, usa o aplicativo e anota o que você precisa fazer. Então, não deixe de usar o aplicativo. Ele é da Igreja de Cristo, é um instrumento que a gente tem, né? Então, baixe no seu celular, e ainda só tem para Android, né? Então, não temos ainda para o iPhone, mas quem tem Android já pode usar. Tem a conta do Colheita Brasil. Se você quer contribuir, você não conseguiu o número da conta, entra lá e ele vai te dar o número da conta no Colheita Brasil, tá bom? Então, use o aplicativo, baixe o aplicativo, foi feito para você, foi feito para mim, para que a gente tenha interação, um instrumento, né, na mão para usar a palavra de Deus e para fazer uso, né, dessa ferramenta maravilhosa que Deus deixou aí para nós, né, para a sua igreja. Então, eu quero agradecer aqui o Matheus Francisco, que está nos assistindo, a Cidinha de Arthur Nogueira, Claudete Costa e Silva de Guarulhos, a Claudete Girodo, nossa amada irmã de BH,
Luiz Estel, que está sempre conosco, a Gislene Nogueira, boa noite, Gislene, a Emília dos Santos, né? Está conosco também, Maria Benta, sempre nos prestigiando, obrigada por sua presença, irmã, a Miriam Alves, a Neula, minha querida Neula, com quem eu estudo a Bíblia durante a semana. Que bom que você está conosco. Buê! Hoje a Buê está conosco, né? Nós mudamos o dia e ela falou que estaria conosco. Aqui está ela. Obrigada, Buê, por estar conosco. Leilane Barreto, Regina Raimundo, Solange Soares, nossa irmã de Florianópolis, esposa do Alex, para quem não sabe. Obrigada, Solange, por estar conosco. A Miriam Alves, eu já falei. Ana Mendes, minha irmã, que está sempre conosco, né? Sempre nos incentivando, sempre nos encorajando. Obrigada, viu, Ana? O seu Valdir, pai da nossa querida Patrícia aqui, e todos vocês que estão conosco, permaneçam aí, não deixem de nos acompanhar, de nos prestigiar. O programa hoje vai ser um pouco mais curto, é o nosso primeiro programa. Nós temos ainda a continuação da homenagem que nós fizemos na quinta-feira. Hoje a gente vai repetir com mais algumas pessoas que lamentavelmente perderam seus entes queridos. Então, eu vou chamar a Patrícia para continuar. Sim. Agora sim, né? Bom, eu queria lançar uma pergunta, né? Aqui já está escrito, né? O que está acontecendo? Então, quando a gente passa por esse momento doloroso, né? Tão difícil de perda, né? Principalmente, lógico, de um familiar, de um ente querido, através da morte, a gente fica se perguntando, né? O que aconteceu? Tem uma explicação? Né? E como que a gente consegue entender nesse momento tão difícil, doloroso, se aquilo que aconteceu comigo, com a minha família, realmente foi o melhor? Será que o que aconteceu comigo foi o melhor? Né? Então, muitas vezes a gente fica se questionando, né, o porquê que aquela situação está acontecendo com a gente, né? E claro que a dor, né, da perda de alguém que amamos é sempre tão dolorido, né? É sempre tão difícil, mas a gente tem a fé em Deus, né, em Jesus, de que nele vamos encontrar o consolo e o conforto. Então, como já foi dito, a gente vai sofrer, a gente vai ter dor, mas a gente tem esse consolo em Deus, né? Então, como saber se aquilo foi o melhor para mim? O que nós já sabemos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu... Espera um pouquinho que eu não estou conseguindo ler ele inteiro aqui. O seu propósito, né? Romanos 8, 28. Então, se amamos a Deus, buscamos servi-lo, sabemos que tudo que acontece conosco é do propósito de Deus, é permissão dele e é para o nosso bem. Né? E aí, como entender o que está acontecendo? Né? Como é que devemos agir nesses momentos? Né? Às vezes a gente fica pensando, onde que Deus está? Será que ele não viu o meu sofrimento? Ele não está aqui? Claro que não, né? Claro que como cristãs sabemos que Deus está conosco todo momento e todo o tempo. Ô, Patrícia, deixa eu só fazer um comentário aqui de uma história que eu lembrei de um homem que chegou na igreja muito revoltado, né? Quando o pregador estava pegando justamente sobre isso que você está falando, sobre o amor de Deus em qualquer circunstância, mesmo naquilo que parece muito ruim, né? E o pregador estava falando sobre esse amor de Deus. E entrou um homem muito revoltado e perguntou para o pregador: onde estava Deus quando meu filho morreu, né? Quando meu filho foi atropelado e morreu, sem mais nem menos. Ele não tinha digerido ainda o acontecimento e ele pegou o pregador pelo colarinho, né? E foi bastante violento e falou: onde é que estava Deus quando meu filho morreu? E o pastor tirou a mão dele com toda delicadeza, amor, né, e paciência, e falou para ele: Deus estava no mesmo lugar
quando o filho dele morreu. A gente precisa lembrar disso, né? Que o que nós passamos, se nós queremos ser como Jesus, a gente precisa também aceitar o que aconteceu com Jesus, pode acontecer conosco também. Então, Deus ele não saiu do lugar, ele permanece poderoso, né? Ele permanece amoroso, e só que a gente precisa entender que ele tem um propósito, né? Então, realmente a gente pode fazer essa pergunta, e eu já ouvi muitas pessoas fazendo essa pergunta, onde está Deus? E eu vou reforçar aqui, ele está sempre no mesmo lugar, no lugar onde ele estava quando o próprio filho morreu. Ele ainda permanece lá. Amém. Acho que a Nildes quer dar uma palavra, Nildes. Eu quero sim, eu quero fazer um comentário, que em Salmo 116, versículo 15, diz o seguinte assim, ó: o Senhor Deus, ele sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a ele. Então, Deus, ele sente essa dor também, né? Ele sente o pesar da morte dos seus filhos. Ele vê com pesar, né, tudo isso. Então, ele é propósito dele o que acontece na nossa vida. Mas ele também sente as nossas dores. Ele sente um pesar pelo sofrimento que a gente está sentindo, né? Uhum. É verdade. E nos traz o consolo, né? Até tem uma passagem aqui também separada, 1 Coríntios 15, 19, né? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, né? Eu sei que o Marco Antônio tem falado muito nos nossos estudos, a gente tem falado muito sobre isso. Então, a nossa esperança não é nessa vida. Aqui a gente sabe que essa vida é passageira, né? Ela é como uma neblina, hoje estamos aqui, amanhã não mais, mas a nossa esperança é na vida eterna que Jesus veio nos trazer. Como a Teca disse, Deus estava lá, né, no mesmo lugar quando Cristo partiu, porque ele morreu e ressuscitou para nos dar essa vida eterna. Então, essa esperança que nós temos, né? Como diz aqui, né? Então, pela manhã, eu não consigo enxergar ele inteiro. Peraí, vamos ver se eu vejo aqui. Não consigo ler todo. Eu posso ler para você, Patrícia. Por favor. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Exatamente, né? Então, Deus está todo o tempo, né? E faz parte também, né? Esse chorar, né? A gente viu isso também. Chorar, passar por esse momento. Nós não somos frias, né? E sem sentimentos. Vamos ter o sentimento, mas Deus está todo momento nos consolando, né? Um dia de cada vez, né? Então, pensando nessa questão do versículo de Romanos 8, 28, que é tão conhecido, né? Muitas já conhecem, né, a história minha do Vicente, né? Então, naqueles momentos que o Vicente ainda era usuário de droga e naquela vida difícil que a gente levava, a gente não entendia por que tudo aquilo acontecia, né? Por que a gente passava, né? E hoje a gente consegue ver que Deus permitiu, né? Não é que ele desejou aquilo para nós, mas permitiu. E hoje, com a recuperação do Vicente, a gente pode ajudar tantas outras pessoas. Então, de alguma maneira, né, Deus está sempre cooperando para o bem daqueles que o amam e transforma, às vezes, uma história difícil, né, em um testemunho e numa história que pode ajudar outras pessoas, né. E mesmo momentos de perda também, né, eu penso que muitos casos que a gente conhece, pessoas doentes, mesmo agora, né, a gente tem perdido tantas pessoas queridas aí pelo Covid e por outras questões, mas às vezes a gente fica pensando, poxa, essa pessoa tão jovem, né, mas quando você analisa que talvez as consequências de como ela ficaria, as sequelas que aquela pessoa teria, a gente vê que ela descansou, né? Então Deus também traz esse descanso para aquela pessoa que sofria e também vai confortar e vai aliviar os corações de nós que ficamos por aqui, né? Então que a nossa esperança sempre esteja em Cristo. Na verdade, eu acho que às vezes o descanso vem mais para nós que ficamos, né? Às vezes cuidando mas
quando é repentino, a gente realmente passa por uma situação de, acho que de desespero mesmo, né? Porque parece que tudo fica muito susto, escuro, né? Exatamente, tudo fica muito nublado, você não consegue ver a luz, né? Então, às vezes alguém tem que te pegar pela mão e te conduzir, né? Eu sei que a gente precisa aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como você leu em Romanos 8:28, mas na hora a gente não lembra disso, né? A gente não consegue entende, né? Pensar em passagem como, por exemplo, Tessalonicenses, que fala orai sem cessar, né? Em todo tempo dai graças em tudo. Como assim, né? Seja grato por tudo. Por isso, né? Por uma desgraça como essa que aconteceu comigo, mas no final das contas a gente vai ver que Deus sempre tem razão, né? Ele sempre tem os seus motivos. Então, a gente vai... Pode falar. Só uma coisinha? Sim. Não, que às vezes nesses momentos, orar sem cessar, como você falou, é tão difícil, até o orar, né? Dependendo da angústia que a gente está, do sofrimento que a gente está passando, muitas vezes a gente se chega mais a Deus, mas tem momentos que está tão difícil, então às vezes eu cheguei a orar assim, né? Eu oro assim, Deus, eu não estou conseguindo nem orar, mas o Senhor conhece meu coração, sabe a angústia que eu estou passando agora, e por favor, cuida disso aqui, porque às vezes falta até palavras, né? Às vezes a gente vai chorar como chora mesmo no colo da mãe, do pai, né? Então, é isso. Eu acho que a questão do chorar aí, de não ter força, né? Eu acho que é aí mesmo que entra o Espírito Santo, né? Que de traduzir nossos sentimentos, nossa angústia a Deus, para levar a Ele, porque realmente a gente não consegue. E é por isso que é tão importante que nós estejamos orando uns pelos outros. Porque uma dessas pessoas que a gente está orando talvez não tenha força para orar. E não é por fraqueza espiritual, é por sofrimento mesmo. A angústia é tão grande que, embora ela tenha fé, ela não tem força para chegar a Deus, né? Então a gente precisa fazer isso por ela. Por isso que eu acho que eu me considero, né, nós todos, como um exército mesmo de Deus, para quando um soldado cai, né, os outros vão levantar e vão continuar, porque ele vai melhorar em algum momento, obviamente, mas nós precisamos carregar essas pessoas, né, que estão caindo durante a nossa batalha aqui na Terra, durante a nossa peregrinação aqui. Às vezes a gente precisa carregar mesmo, porque a pessoa não tem força mais para lutar, né? E nós vamos fazer isso por ela, com certeza. É por isso, eu imagino, né? Eu sempre acho que quando eu passei por uma situação muito difícil, eu entendi porque Deus criou a igreja, porque Jesus deixou a sua igreja na terra, para que nesses momentos a gente pudesse fazer o que é preciso. Então, eu queria fazer um comentário, Teca. Queria fazer uma observação que quando a gente, como vocês falaram, né, quando a gente passa por esse momento, a gente praticamente esquece, né? Muitas vezes a dor é tão grande que a gente esquece de Deus até. E aí se pergunta, né, por que aconteceu comigo? Mas na verdade é porque o momento é muito complicado, o momento é muito difícil. Mas o ideal não é a gente perguntar o porquê que aconteceu isso comigo, né? Mas perguntar para quê? Porque como tudo na nossa vida tem um propósito, então a questão, o questionamento mais correto seria o para quê? Para que aconteceu? Porque tudo na nossa vida tem um porquê, né? O porquê que Deus quer, o propósito de Deus na nossa vida. Então, é muito melhor quando você começa a canalizar dessa forma, eu acho que é mais fácil de você passar por isso. Perguntar por quê seria a pergunta errada, né? Para quê?
E a gente Exatamente. pode encontrar o propósito de Deus nessa pergunta, né? Eu vou fazer a conclusão aqui e a gente continua conversando depois. Então, a gente falou sobre o sofrimento, né? E Paulo diz o seguinte: tenho, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Está em Romanos 8, versículos 18 e 19. Então, isso que nós estamos passando aqui é passageiro. Perto do que a gente vai viver depois, é rápido, né? Muito rápido. E quanto ao desespero, né? Eu vou ficar desesperada porque, né? Paulo fala aí, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de, olha palavras de Paulo, desesperarmos até da própria vida. Ele já não tinha esperança nem na vida dele mais. E ele pensou, nós vamos morrer, agora nós vamos morrer. Já tinha perdido a esperança, mas, né, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Em suma, vivendo ou morrendo, é em Cristo que nós vamos ressuscitar, né? É por Ele que nós vamos viver e é por causa dele que nós ressuscitaremos no último dia. Então, o que está acontecendo? É uma frase chavão, né? Mas Deus está no controle da situação, mesmo que pareça muito ruim. A maioria das pessoas aqui sabe que há eu nem sei quanto tempo, uns 20 anos atrás, talvez, nós perdemos o nosso filho. E na hora, não foi fácil. Não foi fácil. Pensar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você começa a pensar, por que Deus? O que eu fiz de errado? Né? Porque você pensa logo, pelo menos era o que eu pensava, em punição. Eu devo estar sendo punida por alguma razão. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Não, nem sempre, né? E uma coisa que a gente suplica, né, na hora, Deus pode dizer, por exemplo, eu vou dar um exemplo, meu caso. Nós sofremos um acidente na estrada e, aliás, né, Nildes, pensando aqui agora na Leda, como ela foi gentil conosco lá, né, num lugar que a gente não conhecia ninguém, e ela foi até lá para nos acolher, para nos ajudar. Tudo que eu pensava naquele momento era, Deus, não deixe meu filho morrer. Eu não pedia mais nada. Enquanto eles rasgavam as roupas dele, tentando ressuscitar, limpar sangue e tudo mais, eu só dizia isso para Deus, não deixe meu filho morrer. Ele não deixou, na verdade, ele não deixou. Naquele momento, não. Ele me deu 3 dias para digerir esse acontecimento. 3 dias Deus me deu para eu entender que Ele está no controle. Eu pensei, Deus, ele foi um presente seu. Eu orei por ele, o Senhor me deu esse filho de presente. Nós esperamos por ele com muita alegria, nós recebemos com muita alegria, esperamos com ansiedade a chegada dele. E ele era muito amado por todos, e por que o Senhor está me tirando agora? O Senhor me deu, eu pedi, o Senhor me deu de presente, e por que o Senhor tira um presente que o Senhor deu? Jó, vamos lembrar de Jó, o Senhor deu, o Senhor tira. Né? Então, a gente não consegue entender na hora. E Deus responde a oração, mesmo que a gente não consiga ver. Eu só vi isso depois. Ele respondeu a minha oração. Meu filho não morreu no momento que eu pedi. Não deixa meu filho morrer. Deus atendeu. Mas 3 dias depois, em coma, na UTI e tudo mais, Deus me deu esse tempo para digerir esse fato. Não foi fácil, mas Ele me mostrou que
posso tudo, até mesmo aguentar uma coisa como essa, em Cristo que me fortalece. É só Ele. Não há... eu vou repetir as palavras de um discípulo aqui que diz o seguinte: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida. Nós não temos para onde ir. É para os braços de Jesus ou lugar nenhum. Né? Ou cair no desespero, na angústia, Não podemos cair, diz a Cristina Mungo aqui. Realmente, não podemos continuar no chão. Nós podemos cair, mas não podemos continuar no chão. É isso mesmo. O soldado cai, mas não permanece no chão. Né? Então, precisamos lembrar que realmente Deus está no controle. É um chavão, parece, que todo mundo fala, mas nós precisamos realmente acreditar nisso. Nada, nenhuma folha cai se Deus não permitir. Tudo está nas mãos soberanas do nosso Deus. Então vamos acreditar nisso, né? Passar por esse momento, mas chorando, contando com a ajuda dos irmãos, contando com os irmãos que nos carregam no colo, porque foi para isso mesmo que Deus deixou seus discípulos, para que nós pudéssemos carregar uns aos outros. E continuar. O importante é isso, continuar. A Sônia Barbosa está dizendo aqui: já vivi lutos que doeram muito, né? Que ela concluiu que Deus é independente. Ele é Deus, né? Independente do que aconteça, Ele é Deus e Ele vai nos amparar. Ele é Pai, né? E esse amparo de Deus faz toda a diferença. É isso que a Sônia está dizendo. Obrigada, Sônia. Realmente faz toda a diferença. A diferença é para onde nós vamos, né? Quando nós passamos por situações como essa. Para onde nós vamos? Só Jesus tem as palavras da vida. Não há para onde ir. Maria Benta está dizendo aqui: eu perdi 2 pessoas, o marido dela e a irmã dela, né? E ela diz que ela não lamenta, né? Mas sofreu muito, doeu muito, né? Ela não comia, não dormia, mas sobreviveu. Isso que é importante. É a gente passar por isso e continuar confiando que Deus sempre vai fazer o melhor na nossa vida, mesmo que a gente não consiga ver na hora. Às vezes a gente não entende, a Maria do Rosário falou, né? Em um período de 1 ano, a Cleonice perdeu mãe, tias, tios, primas. Uau! Chorou muito, mas passou. Ela sempre, diz ela aí, né, que sempre lidou com a morte dessa forma. Então, vamos confiar em Deus. Obrigada, Cleonice, por suas palavras, né? O diretor tirou aqui. E nós vamos ver um vídeo agora da nossa irmã Sônia, que acabou de comentar aqui sobre os lutos, né, que ela viveu. Nós vamos ver o vídeo dela agora, tá bom? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todas nós. Vou compartilhar hoje uma mensagem dirigida para nós, mulheres. Vivemos dias difíceis, mas não é de hoje. É comum que mulheres, e principalmente mães, carreguem sentimentos de angústia e culpa em relação à família, principalmente. Ao observar mulheres da Bíblia, constatei que muitas delas também viveram momentos de grande angústia. Foi assim com a mulher cananeia, em Mateus 15, 22. Ela sofria muito com uma filha endemoniada. Buscou encontrar Jesus para curar sua filha. No encontro com Jesus, foi repelida pelos discípulos. No entanto, soube mostrar humildade e muita fé, como o próprio Jesus lhe falou. E Eva, como era o relacionamento dessa família? Pois chegou a ponto de um irmão assassinar o outro por ciúmes. Como era para Eva viver essa situação? Ao nascer o próximo filho, Eva deu-lhe o nome de Sete, que tem significado de Deus me deu outra semente no lugar de Abel. E foi a partir da família de Sete que se começou a invocar o nome de Deus, está em Gênesis 5, 26. Com certeza essa família passou por muitas mudanças depois dessa grande tragédia. Em Ana, segundo ela mesma, era uma mulher infeliz e sofredora. No entanto, soube derramar a sua alma perante o Senhor. Isso fez toda a diferença, pois mesmo antes de receber a bênção, ela já tinha um rosto transformado, de mulher triste e mulher alegre. Maria, mãe de Jesus, quando o anjo do Senhor lhe diz: em seu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e ele receberá o nome de Jesus,
Imediatamente Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Maria era mãe de Jesus, mas não foi poupada de viver grandes dores. Avisada de que Herodes queria matar Jesus, ela fugiu para o Egito com Jesus nos braços. Herodes, com seu sentimento de ódio, mandou que matassem todos os bebês abaixo de 2 aninhos. O choro das mãezinhas que era ouvido de longe, e Maria deve ter lamentado a dor dessas mães também. No encontro com Simeão, homem justo e temente a Deus, revelado pelo Espírito Santo, ele diz a Maria que seu filho era posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e uma espada transpassaria também a sua alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E a Bíblia diz que Maria guardava tudo isso no coração. E ela estava lá no momento mais triste, humilhante e doloroso da vida de seu filho Jesus. Dor de filho é dor de mãe. Onde será que essas mulheres encontravam forças e coragem para viver com dignidade todas essas aflições? Eram mulheres de fé e caíram na graça de Deus. Elas respeitavam, confiavam em Deus e ele de igual forma as tinham como mulheres agraciadas. Tanto Ana como Maria fez orações de exaltação a Deus que são verdadeiros poemas. Está em 1 Samuel 1, 16, 17, Lucas 1, 27. Em meio à aflição que vivemos, seríamos capazes de preparar poemas de exaltação a Ele? Salve, agraciado, o anjo falou a Maria. Receber a graça de Deus significa receber do amor dele. O amor que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Graça também é a soma de bênçãos que recebemos de Deus. Em Efésios 2,5 diz que pela graça somos salvas. Em Salmo 84,11 diz que o Senhor dará graça e glória, não negará bem algumas que andam em retidão. Deus estava com essas mulheres e esse mesmo Deus é conosco. O sofrimento existe no mundo e estamos vivendo no mundo. Temos que ter certeza que queremos andar de acordo com os seus preceitos. Nossos olhos não devem perder o foco. Não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Obedientes e dependentes de Deus, com certeza iremos atingir nosso alvo, que é ver toda a família invocando o nome de Deus. E ainda mais, conservando a esperança de nos encontrarmos com Ele na sua glória. Tem uma frase de Silas Barbosa Dias que eu gosto muito, que diz assim: é pelo Espírito da graça, criadora, que a vida abundante do Mestre da vida fluirá como rios de água viva nos jardins da mente e nos solos do coração, transformando o deserto em oásis. Amém. Estamos de volta e aí eu queria ler um depoimento dos nossos ouvintes aqui que estão participando. Eu quero agradecer, obrigado por participar. E Anice Galdino diz: vi meu filho morto em minha frente. Pedi a Deus para não levá-lo e hoje está comigo tetraplégico, com 20 anos. Hoje entendi o propósito de Deus. Não é fácil, mas Deus é fiel sempre. Amém. Que Deus continue sendo fiel na sua vida, Nice. É isso que nós temos em Deus, é essa segurança que nós temos em Deus. Para Deus tudo tem um propósito e às vezes a gente não entende. Com o passar do tempo a gente vai entendendo o propósito de Deus. A Ana Oliveira também diz: meu filho faleceu em um acidente com 25 anos de idade. Muita dor, só Deus mesmo para que possamos prosseguir. No momento a gente se desespera, né? É muito lógico se desesperar, falar, brigar com Deus. Muitas vezes, né, a gente quer desabafar e na psicologia a gente ouviu isso, é normal, faz parte do luto você se desesperar. E é bom até, inclusive, você extravasar esse sentimento. E aí muitas vezes você entra em uma briga, né, uma briga entre você e Deus naquele momento. Mas quando cai a ficha, você tem a certeza de que é só nos braços dele que você pode ir, é só no colo de Cristo que você pode se aconchegar e ser acolhido, ser protegido, e é só ele que conforta mesmo o nosso coração. Uhum. Amém. É o nosso conforto e a nossa esperança, né? É sempre em Deus e com Ele. Eu quero agradecer, né, a presença de vocês que estão conosco. Continuem aí, hoje o nosso programa está mais rapidinho, mas ainda temos algumas coisas interessantes para vocês acompanharem conosco. Então fiquem ligados, vamos ter mais um testemunho agora. A Nildes vai falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente vai ouvir no vídeo daqui a pouquinho. Nildes? Oi! É você?
Domingo, você tem um encontro marcado com Deus. A partir das 19 horas com escola dominical e às 19h30 com o culto de adoração ao Senhor, com cânticos, ceia, coleta, mensagem, orações e muita comunhão a uma tela de distância. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Agora sim. Voltamos aqui novamente. E aí eu queria. Hoje nós estamos vivendo uma fase muito complicada. É muita morte que nós estamos ouvindo. É um momento muito difícil de lidar. E é tão bom quando a gente ouve pessoas que já passaram pelo luto, já superaram, não porque passou a dor, não porque esqueceu, mas porque Deus acolheu e as coisas se tornaram mais fáceis. Vamos assistir um vídeo agora com a nossa irmã Aline dando o seu depoimento, o seu testemunho. Olá, boa noite. Meu nome é Aline, eu congrego na Igreja de Cristo em Vila Maria e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o processo do luto que eu vivi com o falecimento da minha mãe. Então, assim, no primeiro ano da perda, na minha opinião, ele é o mais difícil, porque os primeiros, tudo que ocorrem, né? Então, primeiro aniversário meu, primeiro aniversário dela, primeiro dia das mães, primeiro ano novo. Então, é tudo muito recente. E aí, com o tempo, isso ameniza. Não é que você vai esquecer, porque as lembranças e as ausências, elas vão continuar todos os dias, meses e anos. Entretanto, essa perda, ela não vai ocupar um lugar de destaque na sua vida, né? Na vida de quem tá passando pelo luto. Não vai ser aquilo que vai mover a vida da pessoa, como foi pra mim durante esse primeiro ano. E como eu morava sozinha, eu era filha única, então pra mim foi um processo muito difícil. Foi bem complicado, assim, eu tive que passar por um tempo de terapia, né, com psicoterapeuta, inclusive eu passo até hoje. Mas cada um tem uma experiência muito individual com a perda. Até mesmo um grupo ou uma família que esteja passando por um luto ao mesmo tempo, cada um expressa o seu sentimento de uma forma diferente, uns com mais intensidade, outros com menos. E essa angústia causada pela falta, ela é muito dolorosa, mas ela é muito importante de ser vivida, para que a pessoa consiga seguir em frente. E o que eu posso dizer é que as despedidas, em geral, elas nos maltratam muito, né? E o que eu posso dizer sobre me despedir da minha mãe? Ainda para mim é um tema desolador, mas o que me ajudou muito neste processo, durante todos esses anos, foi sentir o amor que Deus tem por mim, o apoio das pessoas ao meu redor, todos os vínculos que eu construí neste tempo, e isso me ajudou a seguir em frente. E dizer que isso passa? Não passa, a saudade continua, mas essa dor, ela se transforma em boas lembranças, em boas memórias. E quando dá aquele apertinho no coração, eu oro, peço para o Espírito Santo Consolador vir e trazer a paz que excede todo o entendimento. E sigo com a esperança de um dia ter o tão esperado reencontro. Tá bom? Então, essa foi a experiência que eu quis trazer hoje para vocês. Obrigada pela oportunidade. Aline, obrigada por seu testemunho. Realmente é uma perda difícil, né?
Eu também perdi a minha mãe, foi muito difícil, nossa raiz, né, nossa referência, e você ainda é muito jovem, eu imagino que tenha sido muito difícil. Eu quero agradecer aqui a Marlene Maria que está conosco. Ana Oliveira, obrigada pelo seu comentário, né, sobre que nós devemos, embora você tenha perdido seu filho, você ter permanecido fiel e confiado, né, no amparo, no aconchego, né, no conforto de Deus. Maria Rocha Machado, obrigada por sua presença. Ela está dizendo um super beijo, Teca, um super beijo para você, Mariana. Quanto tempo que eu não te vejo, que bom que você está conosco hoje. Obrigada, Silene, também por estar conosco. Maria Melo, Cida Rocha, Doroti, obrigada por estar sempre conosco, nos apoiando, nos encorajando. Obrigada, Cristina Mungo, a Claudinha, São Bernardo do Campo, obrigada, Claudinha, por estar conosco. Dona Nívia, minha companheira, minha conterrânea de BH, obrigada por estar aqui, Dona Nívia, bom ter a senhora conosco. A Cristina Salerno, que nossa grande apoiadora, né, e incentivadora, obrigada, viu, Cris? Obrigada também a você, José Ailton, eu imagino que seja a Marli, né, que está aqui conosco. Obrigada, Marli ou José Ailton, não sei quem que está aí, mas obrigada por estar conosco, por assistir conosco o programa. A Cláudia Barros, ela diz que perdeu alguém, acho que era ela que estava grávida de 6 meses, e fiquei triste, abalada emocionalmente, e tive meu filho antes, mas Deus me deu forças para superar com seu grande amor. Fica a saudade para sempre. Eu imagino que a Cláudia tenha perdido uma criança quando ela estava grávida de 6 meses. Acho que foi isso, né, Cláudia? Que bom que você pode testemunhar o amor de Deus. A Solange está dizendo, está dando uma sugestão de leitura aqui, um estudo sobre esse tema, o cristão e o luto. Verdade para hoje, disponível gratuitamente. Vamos anotar isso. Eu estava sentindo falta dessas publicações aí. Agora eu imagino que esteja online, né? biblecurses.com. Obrigada, viu, Solange, pela sugestão. A Marli disse que lindas meninas, parabéns, programa excelente. Acho que é a primeira vez que ela está conosco hoje, hein? Obrigada, viu, Marli, Zé Ailton, por estar conosco. Tá, a Cláudia diz assim, que ela perdeu o pai quando ela estava grávida de 6 meses, e Deus deu grande conforto para ela, né? Ela ficou abalada, o filho nasceu antes por conta disso, eu imagino, né, de ter perdido o pai, mas ficou tudo bem. Eu imagino que a saudade deva ter ficado mesmo, né? Então, obrigada pelo seu testemunho. Sônia Silva, a Alda, a irmã da Nildes, eu sei que é a irmã da Nildes que está aí, obrigada, Alda, por estar conosco. Isabel e Dalina de Araújo, obrigada por tua presença. O Matheus, também da Nildes, Marco Antônio. A Maria Cristina diz o seguinte: a dor é tanta, você se ajoelha e chora e clama por força. Realmente, a gente perde a força. É como se o chão tivesse saído debaixo, né, dos nossos pés. É exatamente assim. Obrigada, Cristina. Agradeço também a Rosiane Rodrigues, lá de... sempre esqueço o nome daquela cidade. Jarinu. Rosiane de Jarinu e de Atibaia também, né? Congregamos juntos em Atibaia também. Muito obrigada por suas palavras. Meninas, vocês estão lindas na telinha. Um tema tão difícil e triste. E vocês nos ensinam e exortam a ser sempre fiel e obediente a Deus, que cuida de cada um de nós. Obrigada, Rosiane, por suas palavras. Aparecida Deroco, nossa irmã lá de Santa Rita do Passa Quatro, também está conosco. Ana está dizendo aqui, Teca, foi no seu sofrimento que vi que Deus dá forças para quem confia nele. E foi no seu sofrimento que conheci Jesus Cristo. Amém. Olha, Nilde, você estava falando sobre propósito? Aí está um dos propósitos do nosso sofrimento. Proclamar as virtudes daquele
que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente pode proclamar a luz de Jesus em meio às trevas também, né? Cristina Mungo está dizendo aqui um tema muito propício para o tempo que estamos vivendo. Não podemos desanimar, no mundo tereis aflições, porém eu venci o mundo. Que passagem reconfortante. Nós nem citamos isso, mas obrigada. Amém. Marco Antônio, testemunhamos de perto o quanto Deus consolou a Teca e o João, mas é importante dizer que eles se permitiram ser consolados. Eu me permiti ser carregada por vocês, meus irmãos. Foi isso que aconteceu. Nós não tínhamos outro jeito a não ser carregados. Alda Clay diz, 5 anos que meu esposo faleceu e agora que estou entendendo o propósito de Deus para a minha vida. Mas durante as circunstâncias não entenderemos. É verdade, nós precisamos dar um tempo. A gente precisa esperar em Deus para encontrar, né, esse propósito. A Leilane Barreto diz, perdi meu pai repentinamente. Ele infartou. E meu pai morava em São Paulo. Se o diretor voltar aqui, eu continuo lendo. E meu pai morava aí em São Paulo. Fui ao velório, na volta para o Nordeste, fiquei pensando como será a angústia, né? Angustiante a minha semana. Aí meu esposo disse, vem 2 irmãos de São Paulo amanhã, eu vou pegar você pela manhã e à noite vou pegar eles. Então Deus enviou irmãos maravilhosos e divertidos aquela semana, e isso foi tão edificante e consolador para mim. E a família, a igreja é importante, realmente. Deus deixou a igreja por uma razão. Aí está a Leilane nos dizendo também por quê, né? Jane citou o luto antecipatório. Na semana passada, ok. A Jane citou o luto antecipatório na semana passada, e nessa linha de pensamento, o luto será menos sofrido se em vida aproveitarmos para estreitar os laços. Deus nos concede hoje, Hebreus fala isso, né? As boas recordações nos susterão. Buê é irmã da nossa querida Ina, né? Que também eu acredito que pudemos viver um luto antecipatório por ela, né? Eu acredito que a Buê está falando por causa disso, né? Então, a Marlene Silva diz, há 16 anos perdi meu pai repentinamente e foi bem doloroso, mas Deus tem nos confortado até hoje. Amém. A Dalva de Guarulhos, né? Deus abençoe vocês, mulheres de Deus. Eu também perdi 2 irmãos. Uau, ainda dói. Eu imagino, Dalva. Eu imagino. Que Deus traga o conforto. A Luísa, eu me lembro muito bem da Luísa pedindo oração, né? Pela mãe, pela dor da família. A pior dor que senti na vida foi a morte da minha mãe. Me senti sozinha, mas Deus e algumas pessoas da igreja me consolaram e seguraram no colo até a dor passar. Hoje só ficou a saudade. Eu imagino quanto você foi consolado. Eu me lembro de ter orado por você e por sua família quando você perdeu sua mãe, Luísa. Marilda, eu quero agradecer a Fran Marcos, né? Francineide, eu acho que é lá de Piauí. Obrigada por estar conosco. A Márcia do Aurélio. Marilda Gomes, obrigada por sua presença. Ela é de Várzea Paulista. Muito bem, ela diz, nunca estaremos preparados para nos despedir dos entes queridos, mas o consolo divino é indispensável, com certeza. A morte, Deus não nos fez para morrer, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para que eles pudessem, né, viver para sempre. Mas o que separou, né, esse casal da vida eterna ali foi justamente o pecado. Então, nós nunca vamos nos conformar com a morte porque Deus nos criou para ser eternos, né? Então, é uma coisa difícil mesmo. Isabel Idalina diz, agradece pelos ensinos, muito bem explicados, parabéns, amadas irmãs, que Deus continue abençoando. Obrigada,
Isabel, por suas palavras e por seu encorajamento aqui, tá bom? Andréia Santos, eu perdi meu pai e até hoje é muito doído. É verdade. A gente perde a nossa referência, a nossa raiz, né? Então, eu vou chamar aqui a Patrícia. Sim, como a gente falou aqui hoje e aprendi com a Jane semana passada, né, que a gente precisa superar esse momento de dor, né, do luto, vivenciá-lo e passar por ele, e que dicas que ela deu que a gente lembrar, né, de coisas boas, dos sentimentos bons, como a Boê falou ali também, né, da questão do luto antecipatório, a gente às vezes é pego de surpresa, mas que temos o hoje, então que a gente aproveite em vida, né, com as pessoas, para dizer eu te amo, para estar com os nossos entes queridos, né, e desfrutar desses bons momentos, que vão ficar gravados e vão nos ajudar a superar esses momentos difíceis de dor, né, de perda, né, quando eles chegam. Eu peço licença, eu queria, então, nesse sentido, compartilhar, e vou tentar ser breve, que são as palavras da minha sobrinha Carla, que é filha da Luísa, minha cunhada, que a gente perdeu agora em julho. Ela fez um vídeo, né, de despedida para a mãe, né, porque ela também estava com Covid quando a mãe faleceu. Então, ela fez um texto de despedida para ser divulgado entre os familiares, né, porque não podíamos estar juntos. E eu achei que nos traz um pouquinho também desse conforto, de lembrar de momentos bons das pessoas, que nos ajudam a nos confortar. Eu estou, lógico, usando um pouco das minhas palavras, mas ela fala assim, que desde que a mãe se foi, ela ficou pensando de que maneira, qual seria a maneira adequada dela se despedir. Como que ela gostaria dessa sua despedida, que fosse essa despedida. Ela era uma pessoa muito alegre, de bem com a vida, mesmo com a falta do seu marido, que faleceu há anos atrás, ela conseguiu superar e viveu da melhor maneira que ela pôde, né? Então, ela diz assim, eu trago isso comigo, viver do modo Luísa. A Luísa era muito alegre, né? Sempre de bem com a vida. E aí ela diz, a minha filha que me desculpe, como às vezes eu tinha vergonha da minha mãe, agora ela vai ter de mim, daquela risada solta, da falação, dos conselhos engraçados e malucos que ela nos dava, e ela precisou ir embora para eu perceber o quanto ela é amada, querida, e será lembrada por muitas pessoas. O Facebook dela ficou como ela gostava, lotado, cheio de fotos e recordações lindas. Talvez nem todos saibam como ela era no seu íntimo, né? As pessoas mais próximas, às vezes, também nem saibam como ela era. Tão solidária com o próximo, com os vizinhos, com os tios, com os avós. Ela oferecia ajuda para todos. Eu posso testemunhar isso. Ela era mesmo assim muito parceira, muito companheira. A Carla diz até com os lixeiros. Ela gostava muito de conversar, então ela puxava um assuntinho com todo mundo. E aí ela ficava sabendo se os lixeiros estavam passando necessidade, precisavam de ajuda, e ela oferecia essa ajuda, ela dava a roupinha de Barbie que ela fazia. Ela era muito sincera. Então, se ela gostava, ela gostava. Se ela não gostava, ela não conseguia também, às vezes, disfarçar. Mas ela tinha um coração muito generoso. Ela aprendeu que todos deixam lições. O pai dela, né, o Carlinhos, deixou a humildade. E a mãe, a Luísa, deixou que devemos ser pessoas guerreiras, buscar os sonhos, acreditar que somos capazes, né? E ela diz assim, eu nunca disse isso a ela, e eu dou um conselho a vocês, digam isso aos seus pais. Eu tenho muito orgulho de você, mãe, da sua garra, das suas roupinhas de Barbie, do seu amor pelo meu pai, da yoga que você fazia melhor que muitas mocinhas, da união com a família, com as suas irmãs, dos cafés da tarde, sempre com muita alegria. É assim que a gente lembra dela, com muita alegria. E ela termina dizendo, eu oro a Deus para que você encontre a paz, e aqui ficam a saudade dos seus filhos e as boas recordações da mãe maravilhosa que você foi. Eu te amo. Então,
Desculpem a minha emoção. E é assim que eu quero lembrar, né, dela, e que a gente tenha isso também nos nossos corações. Ela é uma pessoa muito alegre, e que eu acho que ela queria ser homenageada e lembrada dessa forma, e que isso sirva para todos que perdemos, mas que amamos, que possamos lembrar desses momentos lindos, agradáveis que temos, e como ela diz aqui, não deixe para falar depois que você perdeu. Diga hoje para o seu familiar, para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, o quanto você os ama, e viva esses momentos que temos, que é o hoje, como a Boê falou aqui também para nós. E crendo que, como diz em João 11, 25 ou 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? Então, que a nossa fé e a nossa esperança esteja nessa vida eterna com Cristo. Guardemos os bons momentos e as boas recordações que temos desses nossos entes queridos que se foram, porque eles permanecem vivos na nossa lembrança, nas boas memórias, nos bons momentos que tivemos. Fiquem com Deus. Me despeço aqui, lembrando a todos que na quinta-feira teremos o programa Comunhão, né, com os rapazes agora, e nós nos vemos na terça que vem. A gente vai fazer uma pequena pausa técnica aqui, a gente vai pôr uma vinheta e nós já voltamos com a Nildes, tá bom? Domingo, você tem um encontro marcado com Deus. A partir das 19 horas com escola dominical e às 19h30 com o culto de adoração ao Senhor, com cânticos, ceia, coleta, mensagem, orações e muita comunhão a uma tela de distância. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Estamos de volta e eu quero fazer um comentário, ler um comentário aqui da Cláudia Chamelete. Isso, que estava um barulho, estava esperando passar. O comentário da Cláudia Chamelete, a Cláudia é aqui de Guarulhos, uma irmã muito querida, e ela diz o seguinte: perdi meu pai há um ano, ele estava acamado. Também há um ano eu creio que ele foi no momento para sofrer menos, pois se estivesse vivo hoje seria muito mais difícil com essa pandemia fazer o tratamento, e é difícil, mas só Deus conforta. E é isso mesmo, eu acompanhei um pouco a história da Cláudia e realmente era um processo que o pai dela estava acamado, precisando, com várias necessidades. Se fosse realmente numa época dessa, ia ser mais difícil. Deus sabe o que faz. Mais uma vez, há um propósito para tudo na nossa vida. E tem também a Sônia Regina Gomes, ela diz: perdi meu irmão no fim de junho e um amigo em julho. Dói muito, mas Deus tem me sustentado. Amém. Que Deus continue te sustentando, Sônia. A Solange também diz... ela está mandando um recado para você, Patrícia. Manda um enorme abraço para sua sobrinha linda. Obrigada por partilhar com a gente essa carta de amor. Não sei se é você, Patrícia, mas é para uma Patrícia. É essa mesmo. Que leu a carta da sobrinha. Obrigada, Solange. Mandarei, com certeza. Obrigada. Hoje realmente é um tema bem difícil, né?
Falar sobre luto não é fácil, a gente meio que foge um pouco, né, de falar sobre morte, sobre luto, esse sofrimento. E a vida, infelizmente, não é de momentos só bons e alegres, mas também de dificuldades e dor. Mas é nesses momentos difíceis que a gente tem que pôr em prática a nossa força e a nossa fé em Deus. No mundo tereis aflições, é isso que a Bíblia fala. Em nenhum momento Deus escondeu isso de nós. Nós somos conscientes que teremos aflições de várias formas, e o luto é uma dessa forma que a gente sofre, né? Sente dor inclusive físico, né? O luto traz dor física também. Mas ele diz que viveremos sem dor, morte e sofrimento. Na vida eterna, que será com Jesus, nós vamos ter nada disso, né? Só vamos ter alegria, e essa é a nossa esperança. Que seja a sua esperança, que Deus esteja confortando o seu coração, de quem está passando por todo esse sofrimento do momento, quem carrega ainda essa dor do luto, que Deus seja o consolador, que você consiga encontrar no colo de Cristo o aconchego, o carinho que Ele te dá. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Até a semana que vem, terça-feira, não esqueça, nosso novo dia, mas no mesmo horário, às 21 horas. Fique com Deus, e se Deus permitir, nos encontraremos a semana que vem. Boa noite. Ai, olha, Marco Antônio, quem é essa mulher linda que está falando? Nem vou comentar, viu? Nem vou comentar. Faz muito bem, Marco Antônio, você tem toda a razão. Bom, nós estamos chegando ao final. Olha, não são 10h30 ainda, olha que maravilha, viu como foi bom você ficar com a gente hoje? Olha, vamos acabar cedo, mas antes de terminar eu gostaria de pedir, nós estamos todos aqui falando sobre a vontade de Deus e pedindo a força de Deus. Eu quero aproveitar para pedir as suas orações por alguns irmãos, né, ou irmãs que estão passando por um momento difícil. Eu vou falar aqui do coronavírus, né, que é justamente isso que nos coloca aos pés de Deus todos os dias, pedindo para que isso passe. A nossa guerreira, nossa soldado, né, que estava na frente da batalha, Giovana Zanata, que veio no programa dos rapazes, veio no nosso programa. Ela estava lutando, né, lidando diretamente com pacientes do coronavírus na UTI. Agora ela está acometida com coronavírus. O marido dela, né, o Henrique, falou que ela está bem, que eles esperam que semana que vem ela tenha superado isso, né, e aqueles sintomas que a gente já sabe. Mas eu até escrevi para ela e falei, olha, foi o jeito que Deus encontrou de pôr você em descanso, né, por um tempo, porque às vezes a gente fica trabalhando tanto e a gente não quer parar, e Deus acha um meio de nos fazer descansar. Então, Giovana, se você estiver nos assistindo, eu espero que você aproveite essa semana de descanso e que você volte renovada, com muito mais força, para continuar batalhando, que é o que você faz. Você é uma guerreira, né? Uma batalhadora. Pedi orações então pela Giovana. Eu soube hoje que a Dorinha da 9 de julho também está com coronavírus. A Cida Rocha parece que está se recuperando do coronavírus. Nosso irmão Júnior Ponço de Santo André também está com coronavírus. Enfim, a Silvana Ortega, nossa irmã, que já oramos por ela, graças a Deus, ela já está também se recuperando, mas também estava com coronavírus. Então, é lamentável, né, de ouvir. Eu peço sempre para Deus para proteger os seus filhos dessa doença, mas Deus tem, como dissemos, seus propósitos. Às vezes é o jeito que Ele acha de nos fazer parar, né? Então, que a gente possa aproveitar esse tempo realmente para ficar aos pés de Jesus. Eu vou fazer uma oração agora por essas pessoas e por aquelas que a gente não ficou sabendo, mas que eu tenho certeza que há muito mais pessoas que a gente não sabe, que está passando por situação difícil, por essas que perderam seus entes queridos, que a gente citou semana passada. Mais recentemente, a nossa irmã Elisa faleceu lá em Guarulhos, né? Foi
há muito pouco tempo, nosso irmão Otávio, que perdeu a sua mãe, e muitos outros que eu nem consigo me lembrar agora, mas a gente vai orar por eles, por esses que estão também acometidos pelo coronavírus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Deus glorioso e bendito, nós estamos na Tua presença, Senhor, para rogar, ó Pai, o Teu auxílio, o Teu socorro, ó Pai, sobre os Seus filhos amados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, desses que estão se recuperando e desses que estão começando, Senhor, a desenvolver essa doença que já se espalhou pelo mundo inteiro. E eu pessoalmente, Pai, peço pela Giovana, pelo nosso irmão Júnior Ponço, pela Silvana, pela Cida Rocha, pela Dorinha, Senhor, que está sempre conosco aqui. Pedimos que o Senhor coloque a Tua mão poderosa, ó Pai, que o Senhor possa restaurar a saúde dessas irmãs e desse irmão Júnior que eu fiquei sabendo hoje. Que o Senhor coloque, ó Pai, seus anjos ao redor para afofar a cama desses que vão ficar acamados. Pedimos, ó Deus, o Teu consolo, o Teu conforto sobre as famílias que perderam seus entes queridos. Eu lembro aqui da família da irmã Elisa e de tantos outros, ó Pai, que perderam seus entes queridos recentemente. Coloca a Tua mão e cura a dor, ó Pai. Assim como o Senhor curou a mim um dia, eu rogo que o Senhor faça o mesmo por essas famílias que estão vivendo esse momento difícil. Nós Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de terminar, eu vou dar aqui meu boa noite, me despedir. A Alda está dizendo que não tem mais lágrimas, né? Que programa... Alda, que Deus te abençoe. Eu espero que você esteja sempre conosco, tá bom? Foi muito bom ler seus comentários e é muito bom ter você aqui. Eu espero ter você sempre conosco, tá bom? E a gente vai fazer agora a nossa homenagem aos irmãos que perderam seus entes queridos e a gente termina o programa aqui, 10h30, antes, né, das 10h30, amém, aleluia, né? Prometemos e cumprimos, então, próxima terça-feira estaremos aqui de novo, que Deus esteja com você, e se você está passando por dificuldade, que Jesus seja a sua única e verdadeira esperança. Deus te abençoe. Amém. Amém.